Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TIOSScast, o podcast oficial do portal Licitações Municipais. E mais uma vez, em parceria com a SEAP Brasil, aqui durante o Pregoeiro Summit 2025. E falaremos hoje sobre uma temática extremamente relevante que os municípios precisam se atentar para agregar segurança jurídica e uma melhor aplicação dos recursos públicos. E para falar sobre governança e improbidade, eu convido o professor, doutor, promotor de justiça Fabiano Petean. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre esses temas bem relevantes aí na nossa sociedade. Exatamente. Nós vivemos em um país municipalista, o evento está voltado para os municípios, a gente sabe que a vida acontece dentro de cada cidade, mas vivemos também em um país de extensão continental, são diferenças abissais, estruturais, sociais, econômicas, que impactam diretamente na aplicação de uma legislação. E tomando como parâmetro a 14133, lá no artigo 11, onde constam os objetivos, nós temos lá a responsabilidade da alta administração em relação à governança. Eu queria saber do professor quais são as percepções e reflexões sobre esse texto legal e o impacto na sociedade. Na verdade, esse tema ele tem uma amplitude absolutamente imiscível, né? Fica um conjunto muito vasto e amplo de circunstâncias pelo tamanho, né? Pela territorialidade e pela especificidade de cada área, né, de cada realidade, né, são mais de 5, 6 mil municípios, distritos, bairros e que cada local, cada cenário ali traz a sua peculiaridade. Em termos de governança, a gente tem um tema maior que a gente classifica na nossa pesquisa, lá na universidade, inclusive lá no Mackenzie, em São Paulo, que é a questão da integridade. A integridade pode ser, né, colocada e classificada de diversas formas. A parte de um todo ou o todo que vai se dividindo em partes. Depende dessa classificação que possamos adotar. Prefiro colocar o tema integridade como um tema genérico, onde faz parte o compliance, né, é uma forma de fazer esse gerenciamento. E aí o compliance, entre aspas, né, da parte pública, né, a parte de governança, a parte de organização, estruturação de um cenário de domínio público, né, uma administração pública, e a parte do compliance que a gente já conhece, já com uma intensidade um pouco melhor, da empresa, né, que é a parte privada, né, os setores privados. Então, nesse caso, quando a lei de licitações ela traz nesse ponto uma necessidade de governança, né? Talvez, né, a chamada de atenção para um tema que está ganhando notoriedade de moda jurídica, mas que eu acho que essa moda jurídica ela precisa ser convertida em realmente atos específicos de mudança de paradigmas de administração. Então, assim, esse desenvolvimento, né, eu acho que uma das molas propulsoras disso tudo já vem com a nova lei de licitações, já colocando no texto legal. Não que isso seja novo, não, mas isso é mais um tijolinho que se coloca nessa propulsão, né, de mudança de paradigma comportamental numa administração pública. Talvez o maior desafio hoje seja a mudança cultural. Nós temos que aproveitar que, em termos legais, existe um ambiente jurídico propício, não é novidade, mas agora expressamente na lei consta esse dever. E o que eu percebo ao longo dos anos, dessa minha trajetória, é que o tema licitação ele acaba sendo atrelado com terminologias negativas. Então a licitação acaba sendo sinônimo de operação, de deflagração, de prisão e principalmente de corrupção. E o que eu percebo é que a maior parte das pessoas que estão ali, servidores públicos aqui prestigiando o evento, gestores públicos, as empresas licitantes, são empresas de bem, são profissionais sérios, idôneos, mas por conta de alguns, acaba acontecendo essa generalização. Tanto é que eu venho difundindo que licitação é sinônimo de transformação.
Porque um contrato administrativo não é apenas uma relação entre público e privado, vai muito além, gera emprego, gera renda, fomenta a economia, efetiva direitos sociais, fundamentais, personalíssimos. Então quem atua direto ou indiretamente é um agente de transformação. Então a gente tem que trabalhar para que isso seja de fato efetivado, seja transformado, porque impacta direta e indiretamente todos nós, que somos usuários do serviço público, né? E esse medo do gestor, muitas vezes, acaba impedindo de avançar, de aplicar os recursos públicos. Eu queria saber qual que é a opinião do professor sobre isso. Sim, é muito claro isso, né? Em primeiro ponto, né, a licitação ela é uma ferramenta administrativa que viabiliza dentro do princípio da legalidade administrativa que o administrador só pode agir se tiver uma lei que o autorize. E a lei de licitações é a lei instrumental. A lei instrumental para que ele possa cumprir com as necessidades do administrador para prestar o seu serviço, seja ele de quaisquer naturezas que ele entenda, classifique necessárias, e ele vai abrir ali o processo licitatório. Então, a gente tem que realmente, eu concordo contigo, assim, terminantemente favorável, que é tirar essa carga subjetiva, pejorativa, negativa, de falou de licitações, você só lembra aquilo que é negativo, né? Então, o nosso trabalho, né, eu atendo com o maior prazer todos os convites que são feitos para estar aqui, né, seja no CEAP, fazendo o Pregoeiros, fazendo aqui nosso bate-papo, porque é uma dificuldade muito grande. Nem todo mundo que trabalha em licitações é formado em direito. Nem todo mundo que trabalha em licitações é formado em administração. E aí, esse pessoal todo com uma vontade de estar aqui aprendendo, né, se colocam em situações que não entendem e sobre a classificação dessas condutas e ficam realmente perdidos. Então, a lei de improbidade, nesse caso, ela traz os comportamentos que são ilícitos, sim, mas a necessidade maior para tudo isso é trazer uma aproximação. Eu acho que essa é uma palavra interessante. A aproximação do texto com essas realidades. Porque se nós discutirmos os comportamentos de improbidade de uma maneira estritamente técnica, nós não nos atentamos para as realidades que acontecem nas administrações. Ao mesmo tempo, nós não podemos deixar todas as formas de se fazer os comportamentos na administração ignorarem o preceito legal. Então, esse é um dos maiores e talvez um dos piores desafios, porque quem está trabalhando com licitações muitas vezes não tem o conhecimento técnico da lei de improbidade. Tem uma aparência de entender um pouco mais se aquele fato vai trazer um prejuízo, se o que ele está fazendo está certo ou está errado. Existe uma predisposição do ser humano ali que está trabalhando, que ele sabe o que ele está fazendo, mas existem comportamentos que não estão nessa zona de conforto. Existem comportamentos que depende de uma interpretação, de um encaixe legal, né? E um desses pressupostos é entender a intenção, né? A intenção pela qual o ato foi praticado, para que tudo não vire de improbidade, mas que também tudo não seja nada de improbidade, né? Então é o desafio maior nisso, não é? E como a gente já conversou aqui no evento, nós temos aí as classificações dessas intenções, né, do agente na feitura desses atos, desses comportamentos durante a licitação, não é? Então, numa escolha lá de empresas, preços, classificação de preços hoje, nós temos eu estou pegando um exemplo aqui para não ficar, né, sabe? Sim. Aquela conversa de maluco, né? Mano, ninguém fala nada. Ele é na prática. Ele é na prática, né? Então, vamos dar um exemplo aqui para deixar um pouco mais palpável, né, o que nós estamos conversando. Mas assim, ontem mesmo, conversando com os alunos do curso aqui nos intervalos,
surgiu o seguinte cenário. Professor, olha, eu tenho aqui um problema, o setor de compras fez lá o documento, escolheu os preços, tudo certinho, e eu vou dar execução nisso. Se tiver alguma coisa errada, eu vou responder também? E é uma pergunta super básica, mas que mostra a realidade de como nós vamos fazer essa interpretação na hora de analisar os temas. Então, a resposta, olha, se você tiver um processo licitatório que você tem a identificação exatamente desse comportamento, você sabe que não, olha, aquela etapa da licitação estava atrelada àquele funcionário. E aí você consegue identificar e não criar o que causaria até mais dano, você encaixar comportamentos de improbidade para quem não tem relação com o que foi feito. E eu acho que aí a geração de injustiça ela é muito pior que a própria análise do comportamento de improbidade. Vejam, esse é um ponto que a gente também recebe demandas com bastante frequência e até a academia, a gente percebe o debate nos grandes eventos sobre o apagão das canetas, a teoria das canetas paralisadas, por conta desse medo, por conta dessa paralisia, por conta desse engessamento de colocar um nome, de expor o CPF. Então é melhor não agir do que eventualmente... Então, e isso acontece de que forma? O reflexo disso, que nós estávamos falando aqui, como é que você vai transformar a sociedade, sendo que o instrumento necessário para alguns setores, que é esse da licitação, fique paralisado também. Então, aí eu não vou pôr minha caneta, aí eu não vou pôr o meu certificado digital, aí não... Mas peraí, calma. Então, aí entra uma outra parte da integridade, que é essa governança, entre aspas, o compliance público. Porque se nós aplicarmos dentro do processo licitatório a segregação de funções, ou seja, você tem compartimentos de responsabilidade fracionados para você saber identificar quem praticou o ato, por que praticou o ato, a etapa seguinte fecha o ciclo daquela parte do funcionalismo e passa para a próxima equipe. Então, nessa transferência de equipe, a responsabilidade daquele fracionamento ficou na primeira equipe. E aí, para se identificar o erro, não é? Nós vamos ver onde está o erro. O erro está aqui. Então essa equipe aqui, nós vamos ver onde que aconteceu esse erro. É a primeira etapa. Então, elimina a injustiça por colocar quem não tem nada a ver no meio da história. Então, eu fico feliz em ouvir isso, porque a lei tem 194 artigos, obviamente tem aqueles meus favoritos e os que a gente não tem tanto agrado, sim, mas o artigo 5º é o que mais me deixou feliz, porque ele traz os princípios, que são as balizas, sim, mas ele traz a figura da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. sim. E vindo ao encontro do que o professor está expondo, o artigo 28 da LINDB dispõe de forma expressa sobre a individualização de conduta. Cada um responsável pelos atos praticados, no caso de dolo ou erro grosseiro. Sim, sim. Porque a gente percebe que, historicamente, eventuais inquéritos, ações civis públicas eram arrolados um volume muito grande de servidores. E isso causava pânico e esse medo de colocar o nome em qualquer documento. E o que eu venho trabalhando? Necessário um regulamento disciplinando as atribuições de cada servidor, as responsabilidades, porque diante de um eventual sobrepreço ou superfaturamento, até para que fique mais claro e prático, quem vai responder não é o jurídico, não é o pregoeiro. A pergunta é quem que fez o termo de referência e direcionou aquele objeto? Quem que fez a pesquisa de preços inadequada que ocasionou um sobrepreço? Um serviço que foi pago, mas não foi executado? Não é diretamente o ordenador de despesa, o secretário, o pregoeiro. A pergunta é, cadê o fiscal de contrato que foi ali e liquidou aquela nota fiscal? Porque isso vai trazer um conforto. O servidor público, ele vai cuidar das suas próprias atribuições. Dali para frente, a responsabilidade já é de um outro colega. E nesse caso, até uma questão aqui da alteração da própria lei de improbidade, né, retirando da lei de improbidade aqueles conceitos de culpa, não é?
exatamente por causa desse problema que foi levantado. Você tem uma ação civil pública com o excesso de partes e pessoas envolvidas que pode trazer um sentimento de injustiça. Então, nessa parte, somando com a LINDB e somando com a alteração da lei de improbidade, nós temos um conjunto de situações para caminhar para essa identificação. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, e eu também assino embaixo aqui da sua fala, porque não tem setor no mundo que funcione se você não sabe o que você tem que fazer. Então, e cada local tem uma especificidade. Nós poderíamos ter um aprofundamento, eu acho que essa aqui é a palavra aqui, um aprofundamento do desenvolvimento de um processo licitatório um pouco mais objetivo, com funções separadas, em termos gerais. Agora, tem municípios que faltam funcionários, não é? Então, assim, não é porque a gente poderia ter uma regulamentação de etapas que você pode chegar no município com 5 mil pessoas, né, 5 mil de população, né, falar assim, eu não tenho funcionário, porque o mesmo que vai, né, até uma brincadeira, né, o mesmo que vai bater o escanteio vai cabecear, né, o mesmo que vai fazer tem que defender, né? E aí ainda tem que defender o que ele fez, né? Então fica difícil. Mas assim, estando compartimentado esse trabalho, né? Eu acho que essa compartimentação ela resolve assim muito os cenários, né? Então agora eu estou aprofundando até um pouco mais do que deveria, mas até na hora eu já fui longe, até na hora de o funcionário pensar o seguinte, mas calma, será que eu quero aceitar o convite para ser um funcionário ou vou me candidatar administrativamente para ser um funcionário que vai estar naquele setor específico? Eu quero ou não quero essa responsabilidade para mim? Eu sei ou não sei fazer isso? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, a lei de licitações, ela traz uma ferramenta agora mais explícita, porque antes o pessoal tinha qualquer dúvida, ligava para um amigo na cidade, falava assim, olha, você trabalha com... eu trabalho, mas, escuta, me dá uma ideia desse negócio todo aqui, me dá uma ideia desse cenário aqui, entendeu? Hoje não, hoje a lei de licitações, ela traz para nós uma possibilidade de você ter uma espécie de consultoria externa de apoio, sempre vinculada a um funcionário que vai controlar isso. Uhum. Mas não há como você imputar a outro funcionário que essa consultoria externa aqui possa responsabilizar aquele funcionário, porque tem a comissão técnica Sim. que controla isso. Então, sabendo trabalhar com essa nova dinâmica da lei de licitações, nós temos como resolver exatamente alguns problemas dessa natureza que nós estamos falando. O professor comentou sobre a carência de material humano em muitas instituições, e esse é um fato extremamente relevante, e novamente vem ao encontro da LINDB, que lá no artigo 22 dispõe sobre os obstáculos e dificuldades reais do gestor, quais são as atenuantes, as agravantes em relação às condicionantes para uma alternativa em detrimento de outra. Nós temos aí dados do IBGE do último censo, 44,8% dos municípios do Brasil têm população estimada em até 10 mil habitantes. Então, é quase metade dos municípios brasileiros. Até 20 mil habitantes chega a 69% dos municípios brasileiros. E daí como que Santiago do Sul, que é o menor município aqui de Santa Catarina, que tem 1.651 habitantes, vai abrir a licitação da mesma forma que Florianópolis? Qual que é o material humano? Quais são as atribuições? Daí vem a questão da segregação de funções, sendo que não tem equipe, é equipe. Equipe, né? Equipe. Nesse caso aqui eu vou fazer aqui até uma consideração de relevância,
porque o evento nosso aqui trouxe os nossos stands aqui, as questões todas, expondo algumas ferramentas por inteligência artificial, Sim. né, para tentar resolver um pouco melhor essa falta de material humano. Sim. E digo a você, acrescento sem problema algum nisso, claro, sem revelar segredos e sigilos, né, de produção intelectual, mas a nossa pesquisa lá da Universidade Mackenzie São Paulo, na parte de integridade, tem por finalidade, nessa segunda etapa que nós estamos vivenciando agora, de desenvolver exatamente um sistema onde essas questões de falta de material urbano vai ser parcialmente compensada. Então, há possibilidade, então a luz no fim do túnel, né? Sim. Há possibilidade de se fazer uma licitação com esses embriões que nós estamos vendo aqui no Congresso, né, com algumas ferramentas que ajudam a fazer um termo de referência. Sim. Isso é fundamental. Sim. Mas não só isso, né? Ferramentas que vão se desenvolvendo e vão trazendo uma melhor aplicação dessa questão licitatória, e aí fica de uma maneira uniforme, igual, seja para quem tem o material humano, seja para quem falta Sim. material humano. Então, eu me rendo, claro, às questões tecnológicas, que são instrumentos importantíssimos de apoio, tá? Mas ainda eu acho que o material humano poderia ser melhor. Assim, vamos desenvolver, né, o material humano para que ele possa também saber aplicar as ferramentas. Então, a gente pode chegar num município onde a gente apresenta uma ferramenta brilhante e a pessoa fala assim, olha, eu não consigo ligar um computador. Essa realidade está muito longe do que nós estamos correndo e avançando no mundo, seja da tecnologia, seja legalmente falando. Então, desenvolve a lei de licitações, desenvolve a ferramenta de inteligência artificial. Mas e o ser humano? Tem que desenvolver o ser humano para aplicar isso. Mas daqui a pouco não vai precisar do ser humano. Tudo bem, mas alguém vai ter que ligar o botão para dizer está ligado. Sim. Né? Então, até para ligar o botão, eu preciso ter uma pessoa que vai, olha, funcione, né? Controle, mas eu estou ali observando. Então, assim, essa conversa nossa é muito boa, porque ela vai deixando o nosso ouvinte, né? Deixando o nosso ouvinte, assim, preparado, não só para as dificuldades que nós estamos vendo aqui, mas o que vem pela frente, porque o avanço tecnológico é impossível de se parar, né? A inovação, ela acontece a todo minuto. Sim. E não dá para escapar disso. Agora, será que essa inovação vai se distanciando muito da realidade? Porque quanto a gente aplica isso no direito, Sim. né? Então, a legislação, quanto mais legislação eu tiver, eu tenho que tomar mais cuidado. Por quê? Porque ela está representando a realidade. E toda vez que uma lei se descompassa da realidade, que a tecnologia se descompassa da realidade, começa a virar problema. Então, eu acho que a nossa conversa, ela traz uma contribuição também para que todos nós prestemos atenção nesse cenário, nessa questão, porque falar em licitação há 20 anos atrás era uma batelada de papel um em cima do outro com assinaturas e carimbos. Hoje se fala em licitações que você não vê sequer nenhum elemento físico. Esse elemento físico vai ser só lá na frente na execução de eventual contrato, né? Então, olha o tamanho dessa transformação. Sim. Será que a população se transformou? Qual é a estatística de atendimento, por exemplo, de uma internet normal, de um fluxo normal de dados para esses municípios? Será que nós conseguimos ter? Será que esse acesso chega? Chegou o acesso. Será que a população está preparada? Não só tecnicamente na informática, mas tecnicamente no direito. Então, são desafios que a gente, claro, não vamos parar de andar para frente. Sim. Não podemos. Mas
é aquela história, estamos andando para frente, mas vamos aqui, ó, levar, né, o ser humano junto, né? Não vamos deixar o ser humano. Na fala do professor, são várias reflexões que a gente consegue extrair, mas tem 2 pontos principais assim que eu gostaria de ouvir a sua opinião como um estudioso do tema. Primeiro, em relação ao artigo 1º, parágrafo 8º da Lei de Improbidade, que a academia acaba trazendo como uma questão que reduz, minimiza ou acaba com o famoso ilícito hermenêutico, crime de opinião, crime de interpretação, em razão de escolhas que o gestor faz, em razão das peculiaridades do município, pautado numa doutrina, numa jurisprudência, e por mais que seja minoritária, mas tem um nexo de causalidade, tem uma justificativa em razão das especificidades. Eu pergunto isso justamente por conta dessas inovações, por conta dessa tecnologia que hoje está acessível, é necessário, é um caminho sem volta, né? Mas eu percebo esse medo do gestor em dar o primeiro passo, de aguardar eventualmente uma chancela do órgão de controle, seja o Tribunal de Contas ou o Ministério Público, como se a lei por si só não fosse o suficiente, né? E daí eles ficam naquela, tá, a lei autoriza, mas qual que é a opinião do Ministério Público? Qual que é a opinião do Tribunal de Contas? Será que eles vão concordar com a ação que nós tomamos? E eu vejo um avanço na lei de improbidade em vários dos aspectos, sim, mas em especial em relação a esse parágrafo 8º. Nesse ponto, quando a gente fala de apagão das canetas, também é do administrador. Sim. Não é só do funcionário, não é? Eu já trabalhei em cidades menores, né? O prefeito, olha, será que eu posso fazer isso? E aí ele queria uma opinião do Ministério Público. E é um problema institucional, porque nós não podemos dar consultoria para o prefeito. Sim. Ao mesmo de outro lado, o prefeito falou assim, não, mas eu quero fazer tudo certo. Ou, pensando numa outra linha, eu quero fazer a situação acontecer, mas eu preciso que ele fale que eu posso, porque daí eu não serei responsabilizado depois. Então, na parte do Ministério Público, a gente não pode antecipar as questões e por isso que a gente não pode fazer a consultoria. Sim. Porque depois, se der algum problema, você não tem autoridade jurídica para poder acionar. Então, essa realidade, ela está envolvida com essas alterações e inovações legislativas. Sim. Agora, tem um outro ponto do direito administrativo que eu acho interessante para o nosso ouvinte aqui recordar. Porque o avanço da lei, ele vai trazendo tantas coisas novas que a gente acaba esquecendo um básico, que é a discricionariedade. Então, ninguém melhor que o prefeito para saber onde aperta o calo no seu município. Dando exemplo do prefeito. Então, assim, o prefeito, ele sabe onde que precisa ou não precisa agir. Ele fica receoso, como todo filho tem medo de tomar bronca da mãe. Essa é a verdade. Então, essa discricionariedade, ela vai ser aplicada e os julgados, né, os tribunais, eles têm uma questão interessante, né? Porque eles vão dizer o seguinte, olha, esse fato de administração, né? Esse elemento de administração, agora ampliando um pouco mais, tá? Em tempos gerais. Esse tempo, esse modo de administração, essa discricionariedade, ela está dentro da legalidade? Uhum. São 2 critérios, um subjetivo, que é a escolha, a discricionariedade, e o objetivo, que é a licitude. Esse elemento de discricionariedade aplicado aqui, primeiro, ele poderia ser aplicado? Sim, poderia. Por que ele está sendo acionado por improbidade, então, sendo que ele tinha discricionariedade? E aí, a gente passa para a segunda etapa do raciocínio. Qual é? Entender, dentro da discricionariedade aplicada, se o fato é possível ou não. Então, se o fato for possível, por que acionar? Você estaria querendo, por meio de uma ação civil pública, gerir o município?
Você vai dizer para o prefeito o que ele precisa fazer? Eu acho que esse tom de uma ação civil pública é o que houve a resposta jurisprudencial contrária e negativa relacionada a isso. Então, nesse ponto de discricionariedade, é um tema riquíssimo em termos de direito administrativo e ações de improbidade. Porque o Poder Judiciário, o Ministério Público, no meu modo de entender, não vai mergulhar, invadir e aprofundar critérios de discricionariedade a ponto de não deixar o administrador trabalhar. Sim. E isso é um problema. Não, mas a gente não faz isso. Tudo bem, não fazemos. Mas temos que tomar cuidado para não fazer. Então, quando a escolha é da administração, é um dos temas mais difíceis de você extrair uma improbidade. Porque ninguém sabe a realidade que está ali. E de outro lado, o administrador tem o medo. Fala assim, mas será que se eu escolher por essa linha, eu escolher por aquela, o que eu faço? E aí também foi objeto da nossa palestra do dia de ontem. Olha, o administrador, o funcionário, na hora que ele escolhe o comportamento que ele vai tomar, por mais que ele não tenha conhecimento jurídico aprofundado, ele tem uma perspectiva do resultado do comportamento dele. Então, eu vou tirar a palavra medo, o medo de administrar, e vamos tentar trazer uma questão um pouco mais técnica e profunda aqui. O administrador, com a desculpa de não administrar e pedir as opiniões onde ele não são para pedir, e tecnicamente falando, tá? Eu vou concluir nessa linha para não deixar a ponta aberta ali depois, mas ele não vai pedir, mas ele se esconde atrás do medo para não fazer. E dentro desse ponto, o administrador ele sabe, de outro lado, qual é a consequência do que ele vai fazer. Então eu mudo. Em vez de colocar o medo, tiro o medo. Se ele está com medo, o medo não é porque o que vai acontecer lá na frente. Porque se eu colocar isso, peraí, se ele tem medo do que vai acontecer lá na frente, ele já está sabendo de forma antecipada qual é o resultado do seu ato administrativo. E aí fala assim, mas será que isso... Opa, mas peraí. Se você já está com dúvida, primeiro se cerque dos elementos o quê? Do que é para fazer. Sim. E não classifique, estou com medo, vou pedir opinião, né? Isso eu estou falando tecnicamente. Praticamente. Numa relação saudável entre as instituições. Agora pensando numa linha mais próxima e humana dentro de uma sociedade. Por que o prefeito, o Ministério Público não poderiam conversar sobre algumas coisas? E deixando os limites para isso muito bem definidos. Para que serve uma audiência pública? A prefeitura pode desenvolver uma audiência pública. O Ministério Público pode desenvolver uma audiência pública. Pode haver uma conversa na vida prática. Agora, será que esses profissionais, agora voltando para o ser humano, será que esses profissionais, eles vão entender os limites da atuação de cada um? E é isso que eu queria fechar nessa ponta aberta, né? Eu vou classificar como medo, eu vou pedir opinião para dizer que eu nunca estou errado? Ou eu posso chegar lá, fazer o contato, ter algumas ideias, mas sabendo que isso não vincula nenhum lado e nem o outro. Então, é separar o objeto da conversação da vinculação. Porque trocar ideia todo mundo pode. Sim. Então, tecnicamente não, por quê? Por causa desse monte de comportamentos que nós conversamos aqui, e praticamente sim, porque nós somos seres humanos, vivemos da comunicação, e quem nunca achou ruim ou boa a ideia de se sentar e bater um papo, trocando essas ideias que nós estamos fazendo aqui, porque o prefeito não pode conversar
com o Ministério Público. Claro, definindo cada um a sua competência e atribuição com esse respeito. Se o promotor tiver que acionar depois, vai. Se o prefeito eventualmente achar que a medida pode ser outra, tome a medida. Então, nessa linha que a gente vai procurando... Me agrada muito a questão do diálogo. Hoje fala-se muito em direito administrativo do consensualismo, existem os métodos alternativos para resolução de conflito, o próprio artigo 11 da lei dispõe sobre a competência da alta administração em tornar um processo licitatório um ambiente íntegro e confiável, e essa integridade e confiabilidade não é restrita ao órgão licitante, mas a tudo que envolve, né, aquela sociedade. E mudando um pouquinho de assunto, mas ao encontro dessa temática, a lei de licitações, ela traz ali também a questão de exigências de programa de integridade para licitantes, na verdade para contratados. Só que ela dispõe que seriam naquelas contratações de grande vulto. E quando a gente pega o conceito na lei de contratações de grande vulto, são aquelas que extrapolam 200 milhões de reais. Isso sem considerar as atualizações que estão acontecendo anualmente pelo IPCAE. A grande verdade é que a maior parte dos municípios sequer possuem orçamento de 200 milhões de reais. Sim. Então isso demonstra que a lei foi feita para atender, muitas vezes, as demandas do governo federal. E talvez a reflexão que fica é, será que abaixo de 200 milhões não precisa de integridade? E aquela corrupção sorrateira, molecular, que acontece aos pequenos bocados todos os dias? Na merenda, material médico hospitalar, manutenção de veículo. Nós não precisamos exigir a integridade dos licitantes, dos fornecedores. Como que o professor enxerga essa novidade legislativa que traz o debate à tona, e que começa a criar um ambiente para a gente avançar? Vamos lá. Então, algumas considerações aqui são bem pertinentes nessa sua colocação. Acrescentando até o tema, a definição da lei de licitações nesses patamares acima de 200 milhões realmente atende às obras de grande vulto, pensando num cenário que nós tivemos aí de Lava Jato, empresas corruptas, aquela coisa toda, tá? E o pessoal esqueceu do resto. Como resolver isso? Então, primeira solução, na nossa pesquisa, né, do projeto de licitações, nós fizemos uma primeira fase dessa pesquisa de integridade nas licitações. Nós temos o livro que vai ser disponibilizado para todos os alunos aqui, de forma digital, onde nós fizemos o levantamento de 98 pontos de discussão, não estou dizendo que a lei é ruim ou boa, não é isso? Sim. Mas de discussão e de abertura de um diálogo em cima de integridade no dispositivo da lei de licitações. Então, a primeira parte da resposta é, nesse valor que foi colocado na lei, né, é um primeiro ponto de questionamento de integridade. Então, a sua pergunta nada mais é do que um dos 98 pontos que já foram falados lá nesse livro. Tá? Isso muito me agrada. Por quê? Porque é a realidade. A gente não pode, como eu disse, se distanciar da realidade. Isso é uma questão inquestionável. A segunda parte, olha, mas como resolver isso? Entendo perfeitamente que dentro do cenário de cada ente da federação, seja o estado, seja o município, não está impedido de trazer uma regulamentação própria da lei, adequando a sua realidade. Então, vamos imaginar que eu tenha lá uma disposição, uma lei estadual, uma lei municipal, onde, respeitadas as estruturas, os pilares da lei federal, você coloque valores e limites individualizados para
resolver esse problema. Sim. Então, objetivamente falando, sem mudar o conteúdo estrutural, a espinha dorsal que vem da lei federal. É possível. Eu vejo uma viabilidade jurídica para isso. Tá? Guardadas, assim, não, mas não pode por causa disso, não tem problema. Eu já entendi. Agora, eu vejo uma viabilidade jurídica. Eu enxergo aí uma viabilidade jurídica de haver uma adequação da lei estadual e das leis municipais para falar assim, aqui o programa de integridade exigido pela lei federal vai ser a partir do valor X. Porque senão eu teria que encarar essa questão da lei de licitações como um aval para não haver qualquer situação qualquer situação que pudesse chegar aqui nessa realidade. E aí, tendo a sua preocupação. Então, isso concordo. Isso, assim, juridicamente, tecnicamente, a primeira solução que me vem na cabeça é essa de você ter uma regulamentação compartimentada sem afronta lá. Perfeito. Segundo ponto, na questão de regulamentação. Eu seria terminantemente contrário, já que a tendência é a universalização nos pilares de uma licitação. Eu acho que a lei federal ela tem essa robustez, né? Então, o decreto também não poderia começar a aniquilar etapas de procedimentos licitatórios, aniquilar situações. Por isso que eu falei de você implementar a estrutura do funcionário do pequeno município, ele capacitando-se para o cenário licitatório, mantendo essas regras, é só diminuir o valor, diminuir o objeto, está adequado ao município. É simples até. Agora tem que ver o interesse para isso. Sim. Então, olha que cenário interessante. E eu vou fazer um paralelo, se você me permite, com a lei anticorrupção, né, da qual também foi objeto de estudo lá no nosso doutorado, lá da universidade, que é o seguinte: na lei anticorrupção, você também tem um patamar de fixação de multa. E aí, se você pegar pequenas empresas, aquele valor fixado de multa mínimo já é suficiente para quebrar a empresa. E para as empresas de grande vulto, aquele valor fixado da multa é tão ínfimo que estimula a corrupção. Então você tem um distanciamento, o que eu classifico lá no nosso livro da lei de corrupção, lá na defesa da livre concorrência, que essa fixação, essa sanção de fixação de multa, ela traz uma situação de retroalimentação da corrupção. Porque as grandes empresas, na posição dominante que alcançaram, não vão querer baixar de nível. E aquele valor da multa para elas é irrisório. Estimula a continuar na prática ilícita. E, ao mesmo tempo, é um instrumento secundário de eliminação da concorrência. Não deixa a inovação das empresas subirem. Por quê? Aquela multa fixada arrebenta com o orçamento da pequena empresa que está crescendo, é emergente, e então você crava, impede o fenômeno da inovação. E aí, claro, barra renovação. É o mesmo paralelo. Então, a licitação de grande vulto exige todas essas regras. E as menores? Concordo contigo. E as menores? Não, calma. Terceira parte da resposta. Não é pouca coisa. A sua pergunta não é pouca coisa. Ela exige da gente aqui. Então, a terceira parte. A integridade, colocado nesse nome, integridade, eu já não tinha o princípio da administração constitucional, moralidade? Sim. É uma parte. Será que esse já não é um dever? Eu acho que sim. Impessoalidade já não é um dever? É um princípio, mas é um princípio dever. Você tem que ser assim. Não é que você pode ser assim, ou se você quer ser assim. É assim.
Pautou, está pautado. Então, quando você me pergunta, será que abaixo dos 200 milhões eu não deveria ter um programa de integridade? Eu falo assim, não, com todo respeito, eu acho que cada cenário na sua proporção, você tem um deverzinho lá, uma semente de dever de estruturação de integridade num programa de governança. Como fazer? Ah, mas nós não temos a complexidade e a amplitude de um município grande. Não tem problema, mas você faz a sua adequação, a sua realidade, os seus cargos. Os cargos dos municípios não são iguais. Não existe nem uma pacificação no nomes e nomenclaturas, vamos colocar dessa forma? Nomes e nomenclaturas de cargos entre os municípios. As estruturas básicas, sim, prefeito e vice-prefeito. E abaixo disso? Ah, tem secretarias e diretorias, tá bom. Mas e o subalterno, o auxiliar, o analista? Não dá. Percebe? Então, assim, eu sou favorável. Agora, eu também não quero colocar dificuldades tamanhas. É uma necessidade? Eu vejo como necessidade. Mas é dar o primeiro passo. Sim. Eu acho que é isso. Dá o primeiro passo. Vamos pensar numa regulamentação do valor? Baixando esse valor? Para nós aqui, dentro da nossa realidade? Vinculado ao que você mesmo disse? O orçamento municipal? Ótimo. Primeiro passo. Segundo passo. Qual é a estrutura humana que nós temos para trabalhar? É básico, mas todo mundo esquece. O administrador, empresa privada, sabe. O público vai do jeito que vai, porque a carruagem não pode parar. Então, qual é o material humano que eu tenho? 3. Dentro desse material humano, como que eu vou treiná-lo? 4. Qual ferramenta que eu vou usar para licitação? 5. Qual é o limite que eu vou exigir a regulamentação das empresas para poder participar? Qual é a documentação que eu tenho condições de exigir aqui? Claro, o nosso mundo informatizado tem ajudado muito nisso. Então, percebe? Todas essas questões são preliminares a você começar a desenvolver uma licitação um pouco melhor. Eu acho que essa que é a linha de trabalho. É um avanço gradual, né? A gente vai criando um bom pilar, uma boa estrutura para depois alçar voos mais altos. E eu defendo também a possibilidade de legislar sobre assuntos dessa natureza, até porque lá no artigo 22 e 27 da Constituição, competência privativa da União é para legislar sobre normas gerais de licitação. E, ao meu ver, quando entra em um detalhamento, em uma especificidade, isso é uma norma não geral, uma norma específica. A gente tem doutrina clássica, né, Celso Antônio Bandeira de Mello, a gente tem STF, que também já se debruçou sobre algumas situações inerentes a essa temática. A própria Constituição Federal, lá no artigo 30, incisos 1 e 2, garante aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal no que couber. E, de fato, se para a realidade municipal o programa de integridade tem que ser exigido acima de R$1 milhão, de 5 milhões de reais, de 10 milhões de reais, esse é o primeiro passo. Mas aí depois vem a equipe, depois vem a capacitação, depois vem as ferramentas, depois vem o que de fato será exigido para que não seja aquele programa de integridade para inglês ver. Tem lá o código de ética, de conduta, sim. E que não serve para nada. Não, que não serve para nada ou até pela impossibilidade de aplicação. Exato. Né? Não é só pela, assim, vamos dizer que tem e acabou. Né? Porque isso a gente está falando de omissão. Sim. Mas tem o pessoal que é ativo. Eu quero fazer, mas não vai conseguir. Então, são os dois lados. Eu não vou fazer porque não quero fazer, ou eu quero fazer, mas não consigo fazer. Né? Por isso dessa questão. Não, muito bom. Fabiano, onde que os nossos alunos te encontram? Tem alguma... Nas redes sociais, sim. Fabiano PTan. Eu não sei se isso é transmitido, você vai ter imagem, ou é só podcast. Tem vídeo, tem vídeo. Então depois na edição do vídeo coloca lá @FabianoPTan, nas redes sociais. Nós estamos no Ministério Público do Estado de São Paulo. Também é fácil nos achar, e também na Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo,
lá no nosso Centro de Integridade e no curso lá do Direito, onde a gente fala um pouquinho de ética profissional, processo penal. Então a gente vai fazendo isso. A nossa pesquisa, claro, lá no Centro de Integridade, hoje o foco nosso é em licitações, né, do nosso setor lá. Nós temos outros setores, Sim. né? Os nossos professores pesquisadores lá trabalham, por exemplo, em energia, trabalham nessas outras áreas. E a nossa área aí é essa questão da integridade, governança pública, privada, compliance público-privado, enfim, né, nessa linha. E o tema nosso, o carro-chefe hoje, né, é essa questão da licitação, de desenvolver essas ferramentas, a segunda fase do projeto. A terceira fase nem compensa tocar no assunto aqui, até para deixar a surpresa, aquele gostinho, pô, e agora, o que eles vão fazer depois disso? Não, muito bom. Então é muito, muito tranquilo nos encontrar, então, aí nas redes sociais, lá na universidade, ou no Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar contigo aqui, conversando com os nossos ouvintes aí, alunos aí no nosso podcast aí. Quando precisar, só chamar que nós estamos à disposição. Eu agradeço. E para quem já é aluno, sabe que é uma mensagem que a gente difunde em todos os eventos. São 2 pilares para que a licitação seja sinônimo de transformação. Primeiro pilar, o pilar do conhecimento. A educação transforma, ela tem condições de mudar a realidade do nosso país. E o segundo pilar é o pilar da integridade. É agir de acordo com a ética, de acordo com os bons costumes, com os bons valores. A gente sabe o que é certo e o que é errado, não precisa de uma lei necessariamente para indicar as condutas. Com conhecimento mais integridade, nós temos a licitação como sinônimo de transformação. Fabiano, uma mensagem final para o nosso seleto público. Olha, eu poderia deixar aqui para todos vocês uma palavrinha que ela conduz aí um combustível de trabalho interessante. Eu classifico o que é a palavra esperança. A palavra esperança, ela tem uma carga de conteúdo bem interessante, porque ela te motiva positivamente. Eu acho que é isso. Mas não é só isso. Ela traz uma malinha com ela, uma maletinha com ela, com algumas questões que foram discutidas aqui, né? Aquela vontade de trazer um objeto melhor na nossa vida, a vontade de trazer uma transformação melhor do ser humano que trabalha com as nossas áreas. Então a palavra esperança é aquela sementinha que te provoca ao bem, né? E aí vem a prima irmã dela, a perseverança, né? Em alguns casos a resiliência, outros casos a outra prima mais distante, que é a paciência, não é? Então, se é um recado para deixar para os nossos alunos e ouvintes aqui, é a palavra esperança aí, com todas as suas primas, irmãs e netas aí, decorrentes desse comportamento do ser humano. Muito obrigado e estou à disposição aí futuramente, aí procurem a gente nas redes sociais, estou à disposição para a gente tentar fazer uma situação aí melhor para todos. Maravilha, e veja, não foi nada combinado, a sinergia aqui está bem legal. Ontem, na minha fala, durante o evento, eu falei que tem 2 coisas contagiosas nessa vida, o medo e a esperança. E obviamente cada um difunde aquilo que carrega. Para mim, a nova lei de licitações é sinônimo de esperança, de dias melhores. A gente lida com vida, a gente lida com sonhos, então realmente muito legal. Sigam o professor, pega esse link aqui, compartilha com a primeira pessoa que veio na sua mente, pois eu tenho certeza que esse conteúdo vai contribuir para uma melhor aplicação dos recursos públicos. Já aproveita, siga a CEAP Brasil lá no Instagram, siga também o Pregoeiro Summits lá no Instagram, se inscreva no nosso TIOSCast lá no Spotify, pois todos os dias, de segunda a segunda, nós temos um conteúdo novo para você. Meu muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos no próximo episódio. Valeu!